Esse assunto é sobre... Aí você... Gente, eu estou aqui tentando gravar os primeiros vídeos longos para o YouTube. Já tentei umas 10 vezes, estou com dificuldade. Aí meu filho fica aqui comentando. Aí é que eu não vou adiante mesmo. Mel. No vídeo anterior eu comecei assim, ó. Mel, 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 mel. Aí ele disse que parece que eu tô chamando a gatinha Mel, porque tinha uma gata aqui em casa chamada Mel. E eu tô com essa dificuldade para desenvolver aqui o vídeo. Apesar de já estar na apicultura há quase 9 anos. 9 anos, comecei em 2018 e já entendo um pouco sobre mel na prática, porque existe uma diferença muito grande de quem entende de mel e quem entende de mel na prática. No meu caso, hoje, eu estou ali no intermédio do conhecimento sobre o mundo da apicultura e sobre mel. E aí eu estou aqui tentando fazer os vídeos longos para o YouTube. Nas outras redes eu tenho um pouco mais de facilidade de falar sobre isso, sobre o assunto apicultura, mel e tudo relacionado. Já aqui no YouTube eu tô com um pouco de dificuldade. Pois bem, mesmo assim estou aqui tentando. E quando eu comecei na apicultura, eu estava num nível que eu posso dizer assim, como a maioria das pessoas. Porque eu falo assim, porque eu vejo as pessoas comentando, falando sobre, né? E eu lido com clientes também que estão no mesmo lugar de fala. Para mim, na época, existia mel claro e mel escuro, porque é isso que eu ouvia. E eu também não era uma consumidora de mel, assim, com frequência. Então lá, de vez em quando, ficava sabendo que alguém produzia mel. Aí comprava o mel. Às vezes o mel estava mais claro, às vezes mais escuro. Às vezes o mel endurecia. Eu também não entendia nada, então assim ficava. Mas eu era uma consumidora, eu acho que nem entrava nas estatísticas, né? Porque dizem que hoje a média brasileira está de 1 colher de mel por habitante ano. Isso significa que tem gente consumindo nada e parte das pessoas consumindo um pouco mais. Então eu também não entendia de mel. Entrei na apicultura por acaso. Quem me acompanha aí nas outras redes já sabe um pouquinho da história, de como começou, né? Como eu adentrei na apicultura. Quem é aqui do YouTube, que não me acompanha nas outras redes, ainda não sabe. Nos vídeos aí mais pra frente eu vou falar sobre isso. Como começou a minha jornada apícola. E aí voltando ao assunto que eu estava falando. Na época, na época que eu comecei, mel era mel. Mel, claro, às vezes escuro. Tinha também o mel de cana que eu vi umas pessoas reclamando, que hoje eu sei que é o melato de cana, né? Mas as pessoas reclamavam. Muita gente nem gostava desse mel. Hoje eu sei que ele é tão bom quanto qualquer outro mel de flores. E aí, ali nas primeiras produções, vamos dizer assim que demorou quase que uns 6 meses para a gente ter a primeira produção de mel nos caixilhos. Porque tem isso também, tem mel de caixilho, tem mel de toco. E assim vai. E ali nas primeiras produções eu comecei a ver alguma diferença de cor entre os méis. Aquilo me chamou a atenção, porque eu nunca tinha ouvido falar de que mel tinha cores, né? Pois bem, vou mostrar para vocês aqui algumas variações. Nos vídeos futuros eu vou falando um pouco de cada um separado, das predominâncias florais e por que que ocorre essas cores ao longo do ano, essas predominâncias. Temos um mel assim, ó, claríssimo. Depois a gente vem para esse, que nesse caso está cristalizado, meio pastoso. Esse, por exemplo, ele está com uma cristalização, mas um pouquinho diferente do anterior. Dá para se notar a diferença na cristalização. Esse, por exemplo, é um mel de pomar. Ele fica assim um pouquinho mais escuro, porque normalmente a gente colhe esse mel após o inverno. Então, mel pós-inverno também tem uma diferença. E esse mel, quando ele é de pomar, tem uma característica que ele acidifica ou azeda mais fácil. Como podem ver, acho que não vai dar para notar, né? Ele tem até umas bolhas, ele fica umas bolhas dentro. Isso significa que ele é um mel que pode azedar muito fácil. Um mel como esse daqui, ó, que é de florada indefinida, porque quando a gente não sabe qual é a florada, a gente também não fica achando, a gente simplesmente deixa como florada indefinida.
E esses méis todos eu vou guardando as amostras quando eu percebo que tem uma diferença ali. Esse, por exemplo, de florada indefinida, a cristalização dele foi bem diferente. Ele cristalizou uma camadinha, sem ser no fundo. Ó, dá para notar aqui a diferença. E na parte de cima. E assim ficou. É um mel muito gostoso, mas eu não sei de que florada que é. Eu tenho aqui um mel envelhecido de ninho. Olha a cor deste mel. Preto. Um mel como esse daqui não cristaliza. Aqui eu tenho mel de alecrim do campo. Para quem conhece aquela vassourinha ou já ouviu falar em própolis verde, esse daqui é o mel de alecrim do campo. Esse mel aqui é muito difícil cristalizar. Isso significa que ele é rico em frutose. Mel tem isso também. Tem as predominâncias dos açúcares das flores. Pode ser rico em frutose ou glicose. Então, a relação desses açúcares pode definir se o mel vai cristalizar ou não. O de alecrim do campo é muito difícil endurecer. E quando endurece, ele não fica duro. Ele cristaliza de uma forma diferente. Aqui eu tenho um mel, tá sem etiqueta. Mas a cor dele também é muito bonita. Olha que lindo isso. Aqui eu tenho um mel de Guanandi. Esse mel aqui é difícil de produzir, pois Guanandi, apesar de ser uma árvore da Mata Atlântica, é muito difícil ter porque a gente depende de plantações de Guanandi para produzir esse mel. Esse aqui é o mel novo de Guanandi e a cristalização dele ocorre assim, ó. Ele é diferente. Pronto, vou ter que tomar mel. Comecei a tossir aqui. Essa daqui é outra florada indefinida, mas olha que diferença em relação à cristalização. Separou aqui. Aqui eu tenho um Guanandi de ninho. Mel tem isso também, tem mel de melgueira e tem mel de ninho. São méis que eu vou falar mais pra frente qual é a diferença entre eles. Aqui eu tenho um mel silvestre, que é a mistura de flores. Temos méis silvestres mais escuro, mais claro, médio, que são os âmbar. Mel a gente fala em cores âmbar. Que beleza esse mel aqui. Mel denso. Esse daqui é outro que tá sem etiqueta, mas também é um mel que não cristalizou. E ele fica assim, com essa cor maravilhosa. Alguns andam perdendo as etiquetas. Esse mel, por exemplo... Esse daqui é o mel de Capixingui. Com uma semana ele já começa a cristalizar. Existem situações que ele cristaliza dentro do favo. Então, nos vídeos futuros eu vou falar sobre isso, porque tem gente que fala assim, o mel endureceu é porque misturaram açúcar ou porque o apicultor alimentava as abelhas. E nós não trabalhamos com alimentação de abelhas. E os nossos apiários também não ficam perto de apicultores que alimentam as abelhas. Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos. Quem quiser acompanhar aí a nossa prática apícola e as descobertas que a gente tem feito, dá uma olhadinha nos próximos vídeos. E eu agradeço a quem chegou até aqui. Aí, se puder deixar um comentário aí para me ajudar, ficarei agradecida.